Alguns as conhecem como baleias assassinas, outros como orcas. Governam os mares, mas ainda assim sabemos muito pouco sobre elas. Porém, uma mulher da Nova Zelândia está removendo o mistério e contestando muitas de nossas obstinadas crenças. As orcas da Nova Zelândia são totalmente diferentes de qualquer outra população de orcas de qualquer outra parte do mundo. Caçam de modo diferente e comem presas diferentes. São incomparáveis. Até recentemente, ainda nos anos 70, os manuais da Marinha dos Estados Unidos alertavam que orcas eram tão ferozes que atacariam seres humanos sempre que tivessem oportunidade. Raramente alguém teve a coragem de confrontar as assassinas em seus próprios domínios. E poucos chegaram tão perto assim. Orcas. Assassinas ou vítimas? Nos últimos 5 anos, Ingrid Visser dedicou sua vida ao estudo das baleias assassinas. Sua história tem início no norte subtropical da Nova Zelândia, nas águas abrigadas da Baía de Whangarei. É há muito tempo conhecida como um porto invernal, procurado pelas baleias assassinas viajando ao longo da costa da Nova Zelândia. Mas mesmo dentro da baía confinada, não é fácil encontrá-las. Embora respirem ar como nós, as assassinas passam 90% de seu tempo ocultas e podem facilmente nadar 1,5 km antes de vir à tona de novo. São tão esquivas que se justifica raramente terem sido estudadas em ambiente selvagem. Mesmo assim, Ingrid está prestes a fazer uma tentativa de seguir as gigantes nômades durante um ano inteiro. Alô, posso ver lá embaixo? Alô? Ingrid está convencida de que as baleias assassinas foram erradamente classificadas como saqueadoras insensíveis. Na verdade, elas têm bem mais motivos para nos temer do que nós a elas. Ao longo do século passado, milhares foram massacradas para se extraírem produtos de baleia. Mas as orcas não são baleias de forma alguma, são golfinhos. E como seus primos menores, os golfinhos comuns, elas possuem uma estrutura social complexa. Cooperam entre si de forma semelhante e ambos são altamente inteligentes. Porém, de todos os golfinhos, as orcas são, de longe, os maiores. E, de fato, são assassinas. Elas devoram praticamente qualquer grande animal marinho, incluindo as grandes baleias. Mas, apesar de todo o seu temível apetite, ataques de orcas a seres humanos são extremamente raros e enigmáticos. Em 1984, o biólogo marinho Todd Sylvester estava mergulhando perto de Whangarei. Aí, então, com o canto do olho, notei uma orca grande. Creio que tinha cerca de 6 metros e estava talvez a uns 8 metros de mim. Então, quando eu a vi, ela nadou para ainda mais perto de mim, e mais perto, e se aproximou, ficando bem atrás de mim. E quando dei por mim, ela abriu a boca. Acho que das minhas canelas, dos tornozelos, por aí, talvez até a altura dos meus joelhos, ela tinha tudo dentro da sua boca. E eu certamente conseguia ver que seus dentes estavam bem ali onde terminavam os joelhos. Eram muito grandes, brancos e muito brilhantes. Nestas alturas, naturalmente, tudo isso era demais para mim. Eu estava totalmente tomado de pânico. Eu a afastei com o chute e mergulhei buscando o fundo. Ela nadou de novo para cima de mim e fez praticamente a mesma coisa. Eu a afastei de novo com o chute, tentando chegar ao fundo. A mesma coisa aconteceu de novo. Acho que se repetiu 3 ou talvez 4 vezes. Consegui alcançar o fundo e nunca mais a vi. Fiquei lá, respirando fundo.
A orca estava claramente investigando e não tensionava fazer nenhum mal. Na verdade, não há registros de casos em que humanos tenham sido devorados por orcas. Mas por que elas nos tratam diferentemente de qualquer outra coisa do mar? Isso faz parte do enigma que motiva o fascínio de Ingrid. Bom dia. Nesta manhã, nossa convidada especial é a pesquisadora de orcas Ingrid Visser. Ela vem trabalhando na pesquisa de orcas por toda a Nova Zelândia durante os últimos 5 anos. Em sua busca por respostas, Ingrid acabou se tornando uma embaixatriz não oficial da espécie. Obrigada. Por que está estudando orcas? Bem, antes de eu começar esse projeto de pesquisa, ninguém jamais havia trabalhado com orcas aqui na Nova Zelândia. E não tínhamos a menor ideia para onde elas iam, o que comiam. Enfim, não sabíamos basicamente nada sobre elas. E são as maiores predadoras do mundo marinho, então é importante conhecermos o que acontece com elas. De qualquer modo, no início, o que a fez interessar-se pela orca-baleia assassina? Desde que eu era criança, sempre tive fascinação pelo mar, e em particular pela orca. E isto é uma coisa que sempre tive vontade de fazer. Não teve nada a ver com o filme? Não, eu comecei bem antes do Free Willy. Está bem. Agora, Ingrid, eu sei que o público pode ajudar. O que temos de fazer ou podemos fazer para ajudá-la na sua pesquisa? Bem, tem uma linha telefônica 0800 de ligações gratuitas, onde podem me encontrar. E isso é importante para mim, porque me permite sair em campo para fotografar os animais, estudar seu comportamento e observar o que estão fazendo. E para descobrir onde estão, preciso que as pessoas possam me ligar no número grátis. Tenho recebido chamadas de todas as partes da Nova Zelândia, de pescadores lá da ilha Stewart, até dos pescadores do Cabo Norte, do pessoal das baías, de gente passando o dia na praia. Tem sido realmente muito bom. Ingrid se propôs a descobrir o seu número, para onde elas vão e com que frequência se reproduzem. E o primeiro passo foi conhecê-las individualmente. Destacando o formato de uma mancha branca em torno dos olhos, de marcas nas caudas ou curvatura de uma nadadeira dorsal, ou identificar os animais que compõem um grupo viajante ou pequenos bandos, este é o bando alfa, com o macho Olaf, e a fêmea idosa A1, da nadadeira dorsal danificada. O magnífico macho Spike, com um dorsal perfeito, é de um outro bando. Ingrid o chama de o bando de Rock. Rock é um macho com uma nadadeira dorsal maior. Seu nome se deve às suas habilidades de caçar entre rochedos e recifes. Os dois bandos fazem parte daquilo que ela chama de Clã do Norte, um grupo de 30 animais que se reúnem periodicamente na Baía de Whangarei. De centenas de avistamentos esparsos e milhares de fotografias, ela ficou conhecendo os animais individualmente de vista. Alguns ela ficou conhecendo suficientemente bem a ponto de ter a percepção de sua personalidade diferenciada. Uma, a quem chama Digit, longe de ser algo a ser temido, parece buscar contato ativamente. O nome Digit foi copiado de um gorila com esse nome, estudado por uma senhora chamada Diane Fossey. E Digit, o gorila, foi o primeiro gorila a estender o braço e tocar um ser humano. Digit, a orca, tem esse nome porque ela é uma orca que se estica e toca em mim. Ei, Digit! Por onde tem andado? Vem cá! Linha quente, orca, Ingrid falando? Ah, fantástico! Onde mais ou menos? Está bem. Que horas? Cada vez que o telefone toca, é como se fosse a primeira vez. Eu fico ansiosa e muito agitada. Nunca sei o que vai acontecer. Nunca sei se vou sair e conhecer novos animais ou encontrar os que eu já conheço muito bem. É como uma loteria, nunca sei o que esperar. A uma distância de 2 horas, os 3 bandos do norte ainda permanecem juntos. Deslocam-se lentamente, permitindo que Ingrid os acompanhe durante várias horas. Aparenta ser uma grande reunião de clã. Lá está a um entre elas, a velha fêmea com a nadadeira dorsal danificada do bando alfa. Beth Tips, um macho grande do bando beta. Os 2 bandos podem ser aparentados. Machos grandes como Rocky podem às vezes viajar sozinhos, mas em geral permanecem num bando. Bandos são grupos familiares tendo ao centro uma matriarca.
Eles frequentemente têm 3 ou 4 gerações vagando juntas. Batidas de cauda e saltos enormes fazem parte do modo típico de cortejar das orcas. Reuniões de clã proporcionam aos bandos nômades a oportunidade vital de se misturar com outros, renovar laços familiares, brincar e acasalar. À medida que as orcas se reagrupam para prosseguir adiante, uma delas se afasta e aproxima-se do barco de Ingrid. É Digit. Oi, Digit. Como vai você, garota? Conheço Digit há cerca de 4 anos e ela já se apresentou para interagir comigo. Creio que mais de uma dúzia de vezes. Sempre que a Digit se aproxima do meu barco, acredito realmente que ela deseja se comunicar comigo de alguma forma. Não sei como orcas normalmente expressariam sentimentos aos humanos, mas Digit tem uma série de sinais que ela usa comigo. Eles incluem assoprar bolhas de ar na superfície e também abrir e fechar a boca. E ela deita-se junto ao barco e às vezes até tira a cabeça fora da água e abre e fecha sua boca bem junto da minha mão. É muito emocionante quando ela aparece. Essa intimidade nos encontros está reformulando o nosso entendimento sobre a orca selvagem. E proporcionam a Ingrid o estímulo para continuar sua vida incerta. É que os meses de inverno se passam, os informes de avistamentos de orcas continuam. Muitos dão em nada, mas em geral surge alguma recompensa. Neste caso, a companhia de mais um mamífero marinho. Estes são golfinhos comuns. São encontrados na maioria dos oceanos do mundo. Bandos enormes vivem ao longo da costa próxima de Whangarei. Como todos os golfinhos, eles são uma presa costumeira das orcas. Mas Ingrid descobriu que na Baía de Whangarei existe uma outra coisa que ocupa um lugar mais elevado no cardápio das orcas: arraias. E elas são particularmente apreciadas pelo bando de Rocky. Creio que para as orcas, as raias são um pouco como chocolate. Parecem dispostas a tudo para consegui-las. Elas adoram as arraias lixa. As orcas trabalham em equipe para apanhar a raia. Mas o ferrão venenoso da raia lixa pode causar um ferimento desagradável ou mesmo cegar uma orca. Prudência talvez seja a melhor coisa para se obter uma refeição ligeira. Seu sucesso como predadores talvez tenha origem nos fortes laços familiares. Técnicas de caçada são passadas de geração em geração. Atuam juntos como lobos numa alcateia. Desta vez, o alvo é uma arraia-papagaio. As orcas tentam cercá-la, mas esta arraia também escapa. As perseguições de hoje mais parecem uma brincadeira do que uma caçada séria. As orcas são do tamanho de uma pequena carreta e necessitam de cerca de 250 quilos de alimento por dia. E quando resolvem se alimentar, as coisas não são tão mansas. As primeiras vezes em que assisti orcas comendo arraias lixa, fiquei realmente pasma. Tudo aconteceu muito rápido. As orcas corriam de um lado para o outro. A arraia lixa saltava para fora d'água e eu ali. Uau, a coisa estava a mil. Depois, quanto mais eu assistia a isso, percebi que estava diante de uma coisa inacreditável, emocionante e nova. Foi uma descoberta pioneira em nível mundial. Uau! Observe aqui a marca dos dentes. Essas penetraram direto na sua cabeça. É uma coisa incrível. Falta uma nadadeira peitoral inteira. Oh, uau! Veja isso. É incrível. É bem onde arrancaram a nadadeira peitoral inteira.
Não tendo dentes cortantes, as orcas trabalham em grupo para dilacerar sua presa. Curiosamente, elas costumam, como que deliberadamente, desprezar o fígado das arraias. Ingrid acredita que os fígados contenham alguma ameaça oculta. Elas são as maiores predadoras marinhas, e quando consideramos o fato das orcas comerem as arraias lixa, a arraia lixa come pequeninas criaturas que vivem no lodo. Então, completando o arco de volta, observamos que as orcas estão naturalmente ingerindo diretamente todos aqueles poluentes. E isso pode estar afetando os filhotes através do leite materno. Pode estar afetando os ciclos reprodutivos e, para mim, é motivo de séria preocupação. Não deixa de ser uma ironia que criaturas tão grandes e temidas que podem vagar desafiadoramente pelos mares encontrem seu maior perigo em plácidas baías. O avistamento seguinte parece corroborar a preocupação de Ingrid. 2 dias depois, orcas surgiram numa outra baía movimentada e poluída, beirando Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. São novamente os 5 membros do bando alfa, com a fêmea A1 e seu par constante Olaf. O bando alfa viajou 370 quilômetros em apenas 3 dias, e a cidade contribuiu com uma outra informação de importância vital. Ingrid encontrou nos arquivos um filme feito pelo cineasta natural de Auckland, Dr. Simon Cotton. Filmamos isto em 1978. Este bando tinha estado sob a ponte da Baía. Nós a seguimos até a Baía de Campbell. Acho que estou reconhecendo uma delas. Uau, é ela mesma. Eu a chamo A1. Foi o primeiro animal que eu cataloguei. Aquela Lá ali está é ela de novo. É. O filme prova que a A1 visita a Baía de Auckland há pelo menos 20 anos e pode ter de idade 3 vezes esse tempo. Os efeitos de uma exposição tão longa à concentração de poluentes da Baía podem apenas ser estimados, mas trata-se de uma descoberta animadora. Primavera no hemisfério sul. Os avistamentos de orcas diminuíram. Após meses de inatividade, Ingrid recebeu uma chamada informando da presença delas próximas da costa perseguindo baleias. Mas não passou de mais um alarme falso. Às vezes recebo um aviso de avistamento de orca que acaba não sendo orca coisa nenhuma. Podem ser baleias de Bride. E as baleias de Bride, quando estão se alimentando, se agitam sobre as laterais e suas nadadeiras caudais ficam expostas, tornando-as incrivelmente parecidas com as nadadeiras dorsais das orcas. Então é comum eu receber uma porção de chamadas informando avistamentos de orcas perseguindo baleias de Bride. Mas na realidade é apenas a cauda de baleia de Bride perseguindo a si própria. É um engano compreensível. Bandos de orcas já foram avistados matando baleias 4 vezes o seu tamanho. A baleia está simplesmente investindo contra arenques, mas as orcas parecem ter desaparecido. E baseado nos avistamentos do ano passado, Ingrid está prestes a realizar sua maior jornada. Na esperança de descobrir para onde ao menos parte de seus bandos se dirige para passar o verão, ela inicia uma viagem de 1000 quilômetros de Whangarei a Kaikoura, na ilha do sul da Nova Zelândia. Muita gente me disse que não havia animais nas redondezas da Nova Zelândia. Não havia orcas nas águas da Nova Zelândia. Outros me disseram que havia centenas e centenas delas, encontradas em abundância por toda parte. Mas ninguém realmente sabia se os animais que avistávamos na Ilha do Norte eram ou não os mesmos que apareciam na Ilha do Sul. Ingrid desconfia que as orcas, como outros nômades, visitam certos locais de alimentação a intervalos regulares e que seus bandos do norte possuem um lugar de encontro distante ao sul. Além da costa irregular de Kaikoura, encontram-se algumas das mais ricas faixas de mar do mundo, atraindo vida marinha de lugares distantes.
O krill vermelho é um componente básico importante da cadeia alimentar marinha. É bastante comum nos oceanos do hemisfério sul, mas em nenhum outro lugar sua presença é mais densa do que aqui, onde profundas correntes antárticas se acumulam junto à costa. Mas as orcas não são os únicos golfinhos em evidência hoje, mas sim os seus primos mais pequeninos. Com apenas 90 centímetros de comprimento, os golfinhos de Hector são os menores do oceano e encontrados apenas em torno da Nova Zelândia. São golfinhos costeiros e vivem aqui. Preferem as águas escuras, que alcançam cerca de 1,5 km da costa, talvez por servir-lhes de proteção contra predadores tais como as orcas. Então, Ingrid recebe o chamado que tanto aguardava. Um pescador avistou orcas ao longo da costa. Com uma pesquisadora assistente local, ela começa de novo a perseguição. Você consegue vê-lo? Sim, já o peguei. Ah, certo, isso aí está subindo. Muito bem. GPS 234411, um macho adulto emergindo lentamente. Está subindo. Voltando-se em direção ao barco. Está em ponto morto dele? Sim. Ótimo. É um amigo conhecido lá do norte. Perfeito, olha só para isso. Uau. Impressionante. É o grande macho Bent. Não há como saber onde ele esteve durante o intervalo de 2 meses desde que ela o avistou pela última vez. O caminho mais curto que pode ter percorrido tem no mínimo 1.300 quilômetros, mas pode ter percorrido muito mais. Herbert Top também está ali com sua nadadeira dorsal mutilada. Este é, portanto, o bando Beta, o mesmo que Ingrid encontrou um pouco antes de deixar Tengarei. Todas as suas suspeitas se confirmaram. As orcas seguramente são nômades e vagueiam vastas distâncias. Quando eu primeiro percebi que se tratava de Prop, Ragged Top, Bent Tip, foi uma grande emoção. Por encontrar aqui na Ilha do Sul velhos amigos da Ilha do Norte. Há um também? Não, só o Ragtop e o macho grande. Elas viajaram toda essa distância e eu me pergunto se elas me reconheceram da mesma forma que eu se reconheci. O registro mais antigo que tenho da Prop data de 1988 e ela já tinha cicatrizes bem feias no dorso, resultados de contato com a hélice. Chegue mais perto, Danny, por favor. Chegue mais perto, ele tem algo na boca. Assim está ótimo. Muito bem, está bom. Ponto morto, por favor. Bem ali, ele está ali à esquerda. Está subindo. Está subindo. Veja o que ele tem na boca, o que é aquilo? Uou! Vai, garotão. O que era? Parecia uma raia lixa. Ainda está com ele, ele está na parte de trás do barco. Está subindo. Subindo pela popa do barco. Uau! Essa foi legal. Vai, garoto, vai. Isso. Ah, ele está com uma marca e tanto na cauda. Você viu o corte na cauda dele? É mesmo. Oh! Aí vem ele de novo. Consegue vê-lo? Vai, garoto, vai. Um corte grande. Ah, não, acabou meu filme. Ingrid acha que esta pode ser uma das zonas de caça que as orcas visitam regularmente. E o que você quer ver hoje, Ingrid? Bem, ontem estávamos seguindo os animais numa mesma área entre 3,5 e 10 quilômetros da costa. Vamos continuar. Se estabelecermos uma rota de 5 quilômetros na direção sul, acompanhado a costa, talvez possamos encontrar as orcas. Certo, obrigada, Chris. Na verdade, eu nunca as observei de um avião antes, portanto estou ansiosa. Vamos torcer para ter a sorte de encontrar uma.
As orcas vão tão longe e tão rapidamente que Ingrid raramente consegue seguir os mesmos animais durante dias seguidos. O litoral particularmente reto do sul de Kaikoura indica a ausência de baías e enseadas em que elas possam se esconder. Viu alguma coisa? Sim, certo. Veja aquilo, bem ali. Ah, tudo bem. A visibilidade está ótima, Chris. Uau! Vamos fazer uma aproximação bem gradual. Isso. Aí vamos contornar pela direita apenas sobrevoando em círculos em torno delas. Está bem, pelo avistamento. É o bando beta rumando mais para o sul. Deslocaram-se 125 quilômetros desde Kaikoura durante a noite, mas Ingrid acha que elas retornarão. Ela acredita que esta seja uma estratégia deliberada para dar um descanso à zona de caça até que suas presas relaxem a guarda. Estes são golfinhos escuros, um dos mais acrobáticos de todas as criaturas marinhas e frequentemente comidos pelas orcas. São encontrados em todos os oceanos do hemisfério sul e no verão grupos de 500 ou mais alimentam-se ao longo da linha costeira. Movem-se em massa, como uma manada de animais atravessando uma pradaria marinha. Como as orcas, os escuros vagam longas distâncias. Nesta época do ano, os golfinhos escuros estão tendo seus bebês e são umas gracinhas. Estão agora aprendendo a nadar. As mães são muito protetoras. E os bebezinhos naturalmente são muito vulneráveis. Podemos dizer que são do tamanho de um aperitivo de orca. Seu palpite estava certo. 3 dias depois, as assassinas retornam, aproximando-se como leões à espreita, confiando na chegada furtiva e no elemento surpresa. Mas aí os atacantes deparam com um golfinho desgarrado. Subitamente, todo o ataque ficou comprometido. Um golfinho solitário pode facilmente livrar-se de uma orca e enviar um alarme. Para as orcas serem bem-sucedidas, precisam do elemento surpresa a seu lado. Não será desta vez. As orcas não terão nenhuma chance quando os escuros forem alertados. Para Ingrid, o encontro teve sua recompensa. Parece confirmar que os deslocamentos das orcas não são aleatórios, mas que obedecem a um circuito periódico por sítios esparsamente distantes onde o alimento é abundante. Consegue vê-la? Essa talvez seja então sua única forma de sobrevivência. As orcas necessitam comer grandes quantidades, cerca de 5% do peso do seu corpo todos os dias. As orcas estão de novo rumando para o norte. Ingrid acha que estão se dirigindo para um outro local sazonal de caça, para Marlborough Sound, não longe dali. E esse é o motivo. A região construída de vales formados por leitos submersos é um paraíso desfrutado pelos golfinhos nariz de garrafa. Também eles são caçados pelas orcas. Uma chamada telefônica leva 650 quilômetros mais para o sul, para a imensidão de Milford Sound.
O que aparenta ser uma jovem orca solitária já foi avistada nos trechos mais acidentados da costa da Nova Zelândia. O local do último avistamento foi em mar aberto, 28 quilômetros ao sul de Milford Sound. Vocês devem ser os que nos telefonaram sobre a orca. Isso! Você acha que ela ainda está lá? Bem, foi ontem à noite. Nós a acompanhamos durante cerca de meia hora. Ótimo, o que ela fazia? Apenas nadava. Ficou nadando entre os cardumes de lagostas e coisas assim. A orca já está na área há uns 6 dias, sozinha, o que é muito estranho. Assim que eu vi esse pequenino bebê orca, eu me perguntei por que estaria sozinho. Era tão pequeno e nadava de modo realmente estranho, ficando muito tempo na superfície e nadando muito devagar. Se estiver ferida, ela provavelmente estará agressiva, mas Ingrid resolve que não tem outra alternativa senão entrar na água. Ela veio diretamente na minha direção e pude imediatamente perceber que tinha ferimentos nas laterais que pareciam marcas de perfurações e um talho enorme. Tentei imaginar o que teria causado isso. E aquele pensamento desagradável me ocorria a todo instante. Alguém deve ter atirado nela, não podia acreditar nisso. Ela era tão pequena. Certamente estava com a mãe. Talvez a mãe também tenha sido atingida. Um filhote desse tamanho ainda estaria sendo amamentado. Não conseguiria sobreviver sozinho. Fiquei imaginando o que poderia fazer para ajudar. Pensei, quem sabe, com uma mamadeira, mas ninguém jamais havia feito algo assim com um bebê orca selvagem. Então resolvi tentar com peixes. Talvez ela aceite peixes assim. Talvez aprenda a comer. Estava aflita e queria tentar qualquer coisa que pudesse fazer. Orcas nascem com 2 a 2,5 metros de comprimento e pesam cerca de 200 quilos. Este jovem está quase que certamente pesando menos do que quando nasceu. Seu tempo está se escoando. Vai levar 2 dias antes que as condições do tempo permitam uma nova tentativa de resgate. A Ingrid só resta esperar que a orca ainda esteja lá. E lá estava ela, de volta ao mesmo lugar. Não pude acreditar. Veio direto para mim. Ela obviamente estava carente de atenção. É impossível determinar quanto tempo ela está sem a mãe. Acredita-se que muitos filhotes ficam junto às mães a vida inteira. Este jovem não conseguirá sobreviver por conta própria. Se quiser que tenha chances de sobrevivência, Ingrid terá de encontrar um jeito de fazê-lo comer peixe. Ela estava realmente interessada no que eu estava fazendo. Mas tudo o que desejava era ter aquele contato. Ela continuava a me olhar diretamente nos olhos. Dei-lhe alguns peixes e ela não mostrou o menor interesse. Mas aí ela se aproximou e aceitou alguns. Aí eu pensei, que ótimo, vai dar certo. Mas tudo que fez foi brincar com eles e com minhas esperanças. Foi uma coisa horrível de se ver. O jovem simplesmente não sabe o que fazer com a comida. Debatendo-se com a desnutrição e os ferimentos à bala, parecem restar poucas esperanças. O outono apresenta um estranho vazio nos avistamentos de orcas. Parece que não há mais nenhuma junto à costa e os poucos registros são distantes em alto mar. Ingrid recebe uma mensagem de um pescador trabalhando na borda da plataforma continental, 130 quilômetros ao norte da Nova Zelândia. As longas linhas de pesca das embarcações desalojam as garoupas do seu lugar de desova a 300 metros de profundidade. Em questão de minutos, quando começam a içar suas linhas, surgem as orcas, como se viessem do nada.
Embora já tenha ouvido falar de orcas retirarem peixes das longas linhas de pesca em alto mar, Ingrid nunca havia tido oportunidade de testemunhar um caso. Estes pescadores se acostumaram a manter as orcas afastadas de suas linhas de pesca utilizando iscas artificiais. Eles dizem que as orcas sempre aparecem por aqui nesta época do ano, presumivelmente atraídas pelo mesmo peixe em desova que atrai as frotas pesqueiras. Ingrid esperava encontrar um de seus conhecidos bandos do norte, mas estes atacantes são forasteiros. Talvez nem façam parte da população costeira e sejam sim um outro bando separado de águas profundas. Ingrid precisa identificar esses recém-chegados, e o mar aqui é tão límpido que oferece uma rara oportunidade para a fotografia submarina. Mas além do seu mergulho junto ao órfão, a única vez em que Ingrid mergulhou com orcas foi durante encontros fugazes com alguns animais que conhecia bem. Estas são totalmente novas, possivelmente com reações bastante diferentes das dos animais costeiros. E Ingrid não faz ideia de como irão reagir diante do que podem considerar um desafio ou uma ameaça. A reação desses animais foi de curiosidade. Demonstraram bastante interesse, mas talvez um pouco desconfiados. Ainda assim, estavam curiosos sobre o que fazíamos na água. Então se aproximaram cada vez mais. Uma delas chegou muito perto. O maior predador do oceano aproximou-se e me encarou, olho no olho. Só me dei conta do que tinha feito mais tarde, depois que saí da água. Eu tinha estado mergulhando no meio do nada, em águas cuja profundeza desconhecia, junto a animais que até então jamais haviam visto seres humanos dentro da água. Aí a adrenalina falou mais alto. Uau! Isso foi incrível! O grandalhão veio e passou direto! Tão perto! Uau! A descoberta da zona de alimentação em águas profundas é uma peça nova, importante no quebra-cabeças sobre as orcas. E então, num dia frio de inverno, veio o coroamento de um ano de trabalho de Ingrid. Ok, se pudermos diminuir um pouco, por favor, Danny. Isso, assim está ótimo, obrigada. Alguns velhos amigos dão boas-vindas a caminho da costa. É o bando Beta, facilmente identificável pelo Prop e Ben Tip. Regressaram finalmente de Kailkora, após uma ausência de 5 meses. Quando eu vi quem eram, foi muito gratificante. Prop e Bent Tip estavam aqui de volta. Era como encontrar a peça que faltava no quebra-cabeças. Ficou evidente que as orcas da Nova Zelândia são tudo menos navegantes sem destino. Os 5 anos de trabalho de Ingrid revelaram que existem poucos animais e que eles caçam ao redor de toda a Ilha do Norte e possivelmente em torno de todo o país, patrulhando muitos milhares de quilômetros todos os anos. Na Baía de Whangarei, o encontro do Clã do Norte completa-se com a chegada dos bandos Alpha e de Rocky. Ingrid agora sabe que eles constituem uma parte significante da população total de orcas da Nova Zelândia. Até agora, já identifiquei através de fotos 130 orcas ao redor da Nova Zelândia. Sei que existem outras lá fora, mas calculo que na realidade existam apenas de 200 a 300 animais ao redor de toda a Nova Zelândia. É uma população muito, mas muito pequena de predadores chaves do mundo marinho. Com tão poucos animais, cada um deles torna-se muito precioso. Cada um deles faz diferença.
Na verdade, as orcas não são abundantes em lugar algum. E através de pesquisas feitas no exterior, sabemos que orcas podem viver pelo menos 50 anos e têm um ciclo de vida semelhante ao dos humanos. Começam a procriar quase ao mesmo tempo que nós, e cada fêmea é capaz de gerar apenas 4 ou 5 filhotes durante a vida. Suas longas vidas e hábito de se alimentar em baías poluídas tornam as orcas de todas as partes particularmente vulneráveis às nossas atividades. Portanto, esta reunião do clã, que proporciona a oportunidade de se misturar e acasalar, adquire um novo sentido de importância. Mas o ano ainda tem mais uma surpresa rara e extraordinária para oferecer. Ingrid recebe uma chamada tarde da noite de uma praia, 16 quilômetros ao sul de Whangarei. Uma orca está encalhada. Quando eu primeiro avistei a orca na praia, ao caminhar em sua direção, ia pensando se não era algum animal que eu conhecia. E caso fosse, onde estaria sua família? Como é possível que estivesse na praia? O que lhe teria acontecido? Estaria machucado? Podíamos ver marcas de dentes. E ao me aproximar, verifiquei que era um animal que eu conhecia, o Ben. E eu estivera observando sua família no dia anterior na baía de Whangarei. Estou quase certa de que Ben perseguia uma raia. E naturalmente as raias fazem qualquer coisa para escapar das orcas. Talvez a que ele perseguia pegou uma onda e, sendo um adolescente, Ben simplesmente o seguiu. E acabou preso. Pode ter sido simples assim. Durante toda a noite, a equipe de resgate mantém vigília, aguardando o dia amanhecer e o equipamento necessário para fazê-lo flutuar de novo. Oh, Ben! Está com sede, parceiro? Quer água? Quer tomar um gole? Acabou ficando sem água, não é? Ao raiar do dia, a ajuda já está a caminho e um membro da tribo local, Maori, concede sua bênção para que Ben consiga voltar para o mar em segurança. Um pouco depois do amanhecer, recebi um chamado por telefone informando que havia orcas na baía de Whangarei. Logo pensei se não seria o grupo de Ben. Talvez fosse Rocky com o restante de sua família. Talvez ainda estivessem na área. Por fim, o longo arrastar de volta até a água tem início. Embora ainda jovem, com 4,5 metros de comprimento e cerca de 2 toneladas de peso, Ben é uma carga pesada para a escavadeira. Mas o tempo é curto. Ben já está fora da água há 18 horas. Foram poucas as ocasiões em que se tentou desencalhar uma orca e ninguém sabe se os animais sobreviveram. Finalmente amparado por flutuadores especialmente projetados para resgate de baleias, Ben é conduzido através da arrebentação. Uma vez livre dos flutuadores, Ben virou-se de lado, fez um contato visual comigo e esse foi o presente mais incrível que ele poderia ter me dado. E depois afastou-se nadando. Embora tenha estado acordada a noite toda, Ingrid se apressa para acompanhar seu progresso. Ela chega em tempo de testemunhar um evento extraordinário, um reencontro de orcas. Ben está de volta ao seu bando e desta vez Ingrid não tem dúvidas quanto a participar da festa. Eu não podia acreditar. Era o Ben. Eu sabia que era ele pela pele machucada do seu flanco. Ele continuou se aproximando. Aí o grupo todo fez o mesmo. Mas era sempre Ben quem estava mais perto. Sei que jamais esquecerei o encalhamento de Ben, mas fico imaginando quais seriam suas lembranças do episódio.
Ben pode chegar a viver mais 60 anos e fico pensando de que maneira esse encalhe pode influir na sua maneira de reagir diante das pessoas no futuro. Repetidas vezes, o bando reage carinhosamente à presença de Ingrid, como em reconhecimento à sua participação no resgate. Sabemos que orcas são curiosas e adaptáveis. Será possível que esses animais sejam tão inteligentes e estejam reagindo às mudanças de atitude dos humanos em relação a eles? Numa única geração, fomos de temê-los a admirá-los e protegê-los. E à medida que continuemos aprendendo mais sobre as orcas, o que mais elas aprenderão sobre nós? Ele deu realmente uma boa olhada no meu rosto. Foi espantoso. Aquilo foi demais. Não demorou muito, as 7 orcas do bando de Rocky e de Ben estavam de novo a caminho, rumando para novos locais, novos encontros. O longo ano de Odisseias de Ingrid chegou espetacularmente ao seu final. Mas o caminho para o entendimento apenas começou. Nos últimos 10 anos, aprendemos muito sobre as orcas e fizemos algumas descobertas incríveis. Mas não posso deixar de pensar o que os próximos 10 anos nos trarão. Versão brasileira DPN Santos.